Boa noite a todos. Mais um dia vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Para quê? Para que nós tenhamos a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Hoje o tema vai ser Guru, né? Eu vou explicar sobre o Guru, o que é o Guru. O Guru, qual a importância do mestre espiritual genuíno? Porque é importante termos um Guru genuíno. Eu vou explicar sobre isso. Só que antes disso, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas nas últimas aulas, e são perguntas importantes, porque, na verdade, meu mestre espiritual sempre falava, não existe pergunta tola, então, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer, porque a pergunta de um, na verdade, é a pergunta da maioria. Então, podem fazer perguntas, não tem problema. Uma pergunta sobre o som, né, que foi a segunda aula que eu dei. Ana Maria, ela fala o seguinte: o som é importante, mas por que o barulho me incomoda? Trabalho em escola e sofro com o barulho. Na verdade, eu também sou professor, já dei aula em escola e o barulho realmente é muito grande, né? Mas o som é muito importante, né? O som, o que nós falamos, o que nós escutamos, vai influenciar totalmente nossa vida, não só espiritual como material. O som é muito importante. E por que esse som te atrapalha, né? Na verdade, o som de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Fica um som, como eu falei naquela aula sobre Masaru Emoto. Depende do som que você produz um cristal muito bom ou você produz algo sem forma, né? E o som penetra o éter. Então, na verdade, o que te incomoda, esse barulho todo, né, do som, ninguém se sente bem em muito barulho, né? Crianças gritando, correndo, escola é isso mesmo, né? Mas isso daí tudo faz parte do seu karma. O que é o karma? Né? Até depois eu vou comentar sobre isso numa outra pergunta que foi feita. O karma são reações das ações que nós cometemos. Então, esse sofrimento que você está tendo na escola, enquanto você está lá, faz parte do seu karma. Né? Você fez algo para algumas almas nas vidas anteriores, e algo de ruim, né? E você está cumprindo, esse barulho todo vem na forma de reação do que você fez, né? Então, você está tendo sofrimento com isso. Mas não podemos nos preocupar com isso, porque ao mesmo tempo que você fez algumas ações ruins na vida anterior, você fez coisas boas também, como todos nós. Toda alma faz coisa boa e faz coisa ruim. Então, você sai daí, de repente, você não vai ter tanto barulho, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. Mas não tem como a gente sair disso, porque você trabalha lá. Então, a forma de você enfrentar isso é o grande segredo. Como você vai enfrentar um problema que você tem, se você não consegue sair desse problema? Né? Você, de repente, não vai pedir as contas, né? Então, você tem que enfrentar da melhor forma possível, né? Com tolerância, com humildade e ver que realmente isso daí vai acontecer. Não acontece só com você, todo mundo que trabalha na escola, o diretor, o inspetor, o professor, todos, o faxineiro, o merendeiro, todo mundo que trabalha na escola, ele passa por esse barulho. Então, o segredo é enfrentar da melhor forma possível esse som. Mas o som é muito importante na vida da gente. Então, quando você sair da escola, você procura escutar coisas boas, não noticiários com desgraças, crimes e tragédias. Isso não é bom para nós, para a nossa alma, para a nossa mente. Então, se você puder, cante o Mahamantra Hare Krishna, que no final nós vamos colocar novamente esse mantra. E quanto mais você cantar ele, mais humilde você vai ficar, mais tolerante você vai ficar, e você vai conseguir enfrentar melhor essa situação da escola que você enfrenta, né? Não sei se eu respondi dentro do que você esperava, mas essa é a nossa filosofia, o que a gente acredita realmente é isso. Tem outra pergunta aqui de uma pessoa que estava assistindo, chama Ana Paula Costa. Ela perguntou, né? Não entendi quem é o guru fidedigno. Então, esse tema hoje vai ser justamente sobre isso.
quem é o guru fidedigno e a importância do guru fidedigno. Então, daqui a pouquinho eu vou responder a sua pergunta. E Glória Valente também perguntou como posso descobrir o que eu preciso trabalhar para a minha evolução espiritual nessa encarnação, né? Também eu respondi a aula passada para ela, mas hoje eu vou falar especificamente sobre o Guru, e o Guru é importante para essa descoberta sua. A Simone Braga, ela perguntou, então é assim, isso é o que ela entendeu, né? Karma, ações ruins, e Dharma, ações boas? Não, Simone. Eu vou explicar novamente. Karma é toda ação. Na verdade, karma não é ação. Karma é a reação das ações. Então, você produziu karma bom e karma ruim. Por quê? Você fez ações boas e ações ruins nas vidas anteriores, como todos nós. Não é só você que fez coisa ruim, todos nós fizemos. Então, a gente vem agora nesse plano material para cumprir o karma, tanto bom como ruim. Mas aqui, no caso, você perguntou sobre o karma ruim, né? E o que seria o Dharma? O Dharma seria os deveres que você tem que cumprir. Então, todo dever que você tem que cumprir nessa vida seria o Dharma. E nós temos o Dharma social e o Dharma espiritual. Então, o Dharma social, que seria? Você, de repente, se você tem filho, você vai ter que cuidar do filho, do marido, você tem que cuidar da mãe, do pai, você tem que trabalhar, você, de repente, você é médica, você é dentista, qualquer profissão que você seja. A gente não discrimina ninguém, qualquer profissão é importante. Porque se o mundo não tivesse o faxineiro, que seria da humanidade. Se o mundo não tivesse... Qualquer profissão é importante. Não existe uma melhor que a outra. Né? A gente não discrimina ninguém. Então, o Dharma são o que você tem que cumprir nessa vida. E o Dharma espiritual, né? Se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Deus, a própria Suprema Personalidade de Deus, como eu já falei nas aulas anteriores, ele veio há 534 anos atrás para a Terra. E ele deixou claro para a gente, né? Ele deixou claro para a gente que a gente tem que cumprir tudo isso, não tem como fugir disso, né? Não tem como a gente fugir do karma, não tem como a gente fugir do Dharma. A única forma da gente não executar o Dharma que está prescrito para a gente é se a gente se render totalmente a Deus. Se a gente se render totalmente a Deus, aí ele tira o Dharma social da gente. Né? E nessa era de Kali Yuga, né? O que é o Yuga Dharma? Né? O Dharma dessa era. O Dharma dessa era é cantar o santo nome de Deus. O Mahamantra Hare Krishna. No caso, a nossa filosofia, Deus veio e falou, cante o Mahamantra Hare Krishna. Eu vou soletrar ele agora aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A própria Suprema Personalidade de Deus, o último avatar que veio para a Terra, né, na era de Kali Yuga, ele falou isso, cante esse Mahamantra Hare Krishna. E aí, se você se render totalmente a Deus, você pode se livrar do Dharma social. Mas é muito difícil se render totalmente a Deus. É um processo progressivo, não pode ser algo falso. A gente, de repente, fala, eu vou renunciar a tudo e somente servir Deus. Nós não estamos nesse estágio ainda. O processo de renúncia a tudo e servir Deus é um processo progressivo. É um processo progressivo, é lento, mas é importante estar no caminho. O caminho é muito importante. Então, o Dharma, só para recapitular, são as coisas que nós temos que executar nessa vida. Isso é Dharma. E Karma são as reações das ações anteriores. Não só ações ruins. O Karma também é bom. Nós temos Karma bom. Então, a pessoa normalmente fala, às vezes, essa mulher que eu tenho, né? O casal, a minha mulher é o meu Karma. Claro que ela é seu Karma, mas pode ser um Karma bom, se ela for uma mulher boa para você. Você comprar uma Ferrari ou qualquer coisa que você queira material é um Karma bom. Né? O karma não é só ruim. Então, karma são reações das ações anteriores e dharma é o que a gente tem que executar nessa vida. Tá? Outra pergunta.
Uma pessoa perguntou, a Laura, se tem esse mantra gravado no YouTube. Então, nós estamos preparando um link para todos verem o mantra no YouTube, né? Esse mantra nós temos gravado já, e também nós vamos filmar o templo de São Paulo, né? Que fica aqui na Moca. Então, nós vamos filmar o altar, a frente do templo, a fachada, vamos filmar o templo, e justamente com esse vídeo você vai escutar também o Mahamantra Hare Krishna. Creio que na próxima aula, na próxima terça-feira, às 20 horas, já poderemos ter isso e eu passo para vocês o link. E o Alex também, na última aula, ele perguntou, e eu vou reforçar aqui, quais são os horários do templo? Quais são os horários que nós temos programas aqui no templo? Então, antes disso, eu vou falar o endereço do templo. O endereço do templo é Rua Sapucaia, número 1107. Rua Sapucaia, número 1107, né? E os dias de reunião que nós temos aqui no templo, os programas, são toda quarta-feira, às 19h30, sábado, às 18 horas, e domingo, às 10 horas da manhã, tá? Então, nós nos reunimos nesses dias, e em alguns festivais também. O que são os festivais? São festas comemorativas do aparecimento de Deus nas suas mais diversas avatares que ele vem, as reencarnações dele. Eu posso divulgar também aqui quando for ter um festival, na aula anterior, e aí quem quiser pode participar conosco, tá? E eu vou dar também meu WhatsApp, 11 São Paulo, 99576 0146. Vou repetir, 11 São Paulo, 99576 0146. Quem quiser fazer perguntas, que olharem, quem não estiver ao vivo agora assistindo e entrar depois para ver o vídeo gravado, pode fazer pergunta por meu WhatsApp que eu responderei na próxima aula, e não tem problema nenhum, toda pergunta é importante, tá? Então, vamos começar agora a falar sobre o tema que eu falei do guru, a importância do guru fidedigno, porque existem milhares, talvez milhões de gurus na Índia. E o que é o guru? O guru é um mestre espiritual, né? Então, a importância do mestre espiritual, o fidedigno, né? E eu vou colocar aqui para vocês verem o logotipo da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, eu vou explicar o que significa esse logotipo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Tá? O que seria isso? Vocês estão vendo aí um sol com a letra O dentro, os raios solares, emanando os raios para quê? Para uma flor de lótus, né? E a flor de lótus está na água, porque a flor de lótus ela não vive na terra, ela vive na água. Então, o que seria isso? Né? Qual a analogia que o nosso guru, Srila Govinda Maharaj, fez para esse logo que ele mesmo criou? O sol que está com On, né? A letra On, ele representa a suprema personalidade de Deus. Então, a suprema personalidade de Deus, ela emite os raios solares misericordiosamente, ela emite os raios solares para dar a consciência para nós, que nós somos a flor de lótus. Então, o próprio Suprema Personalidade de Deus vai dar toda essa consciência dele mesmo, de Krishna. Só que, se não tiver a água representa o guru. Se não tiver a água, os raios solares eles vão acabar queimando a flor de lótus. Então, a flor de lótus precisa da água. Então, toda a nutrição que Deus vai dar para nós, através do conhecimento, tem que ser através do guru. Se não tiver um guru, um mestre genuíno, um mestre autêntico, não podemos ter o conhecimento, a nutrição de Deus. Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é a água. No caso dessa analogia, ele é a água. Então, se não tiver ele, nós que somos a flor de lótus, nós vamos secar. Então, é muito importante ter o guru. Sem o guru não existe vida espiritual. Sem o guru,
fidedigno, porque, como eu falei antes, existem milhares de gurus, mas o guru fidedigno é muito importante, muito importante. E em algumas das aulas que o nosso mestre espiritual, o instrutor, nos deu, ele fez uma analogia também para o guru, né? Então, ele fez a analogia do guru fidedigno com um médico alopata, né? Um médico que receita remédios. Então, por exemplo, um diabético, uma pessoa que tem a doença, tem diabetes, ele vai no médico e aí ele chega para o médico e fala: doutor, o senhor me dá qualquer remédio que tiver, insulina normalmente, né, para o diabético, e aí ele fala: me dá a quantidade que for, mas eu quero comer tudo. Eu quero continuar a fazer tudo o que eu fazia. Eu adoro doce, eu adoro macarronada, eu adoro tudo que faz mal para diabetes, né? Batata, muita massa. Então o senhor dê um jeito, dê a quantidade de remédio suficiente, porque eu quero fazer tudo isso. E eu também não gosto de fazer atividade física, porque a atividade física e o regime, né, alimentar para o diabético é de extrema importância, eles andam juntos. E aí, se o médico for um médico falso, o que o médico vai falar? Não tem problema, eu vou te dar a quantidade de insulina suficiente e você não precisa fazer atividade física se você não quiser. Por que um médico faz isso? Né? Por que um médico falso faz isso? Um médico que não quer o bem-estar do paciente. Ele quer simplesmente que o paciente volte o mês que vem para lhe dar outro dinheiro da consulta, lhe pagar a consulta de novo. E o paciente que não seguir um regime alimentar, ele não fizer um exercício físico, diabético, ele vai ficar internado no hospital. E o médico vai para o hospital e vai cobrar também os honorários no hospital. Então, esse é um médico falso, um médico que não está vendo o bem-estar do paciente. E, da mesma forma, o guru que não quer ver a evolução espiritual do praticante, do discípulo, ele está interessado no dinheiro do discípulo, ele está interessado, na verdade, quem é o discípulo em termos de fama, de dinheiro, né, de poder. Então, o que ele faz? Ele chega para o discípulo e fala: não precisa fazer isso. Se você não quer, você não precisa ir no templo. Se você não quer, você não precisa cantar o santo nome. Se você não quiser, você não precisa ler as escrituras sagradas. Então, esse é um guru que está querendo simplesmente o quê? O dinheiro do discípulo. Então, a conta bancária dele vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque quanto menos coisa você exige das pessoas, mais pessoas vão ter seguindo ele. Né? Mas um guru autêntico, um guru genuíno, ele está pensando no bem-estar espiritual da alma, a evolução espiritual da alma. E não existe evolução espiritual da alma se não tiver algum sacrifício. Nós temos que ter um sacrifício. Sem sacrifício, nós não conseguimos nada, nem materialmente, quanto mais espiritualmente. E tudo que é espiritual é eterno. Então, se a alma fizer um sacrifício, cantar o santo nome todo dia, o Mahamantra Hare Krishna, ela ler a escritura, ela cantar as canções, ela participar da cerimônia no templo, ela vir no templo, porque a associação é muito importante. A associação é muito importante. Associação com quem? Com devotos de Deus. Porque se você quer ter mais vontade de servir Deus, você tem que estar presente com pessoas que têm vontade. Se você não tem vontade, como que você vai adquirir vontade? Se associando com quem tem vontade. Isso está nas escrituras, os gurus falam também isso. Então, a associação é muito importante, né? Para quê? Para a evolução espiritual. E a associação é um sacrifício. Hoje aqui, eu estou aqui na Moca, né? No bairro aqui de São Paulo, está chovendo. Então, as pessoas, para vir num dia de chuva, ela vai ter que tomar um pouquinho de chuva, mesmo que ela vier com guarda-chuva, com carro, ela vai tomar chuva, ela poderia estar em casa assistindo Netflix, assistindo uma novela, não sei o que a pessoa gosta de assistir, enfim, ou jogar, ou fazer qualquer coisa, né? Ela poderia estar fazendo isso. Então, se ela quer uma vida espiritual, um avanço espiritual, ela tem que ir em busca de Deus. E sozinho você não vai ter busca por Deus. Na sua casa, sozinho, você não vai ter. Você tem que ter associação. E o guru, o mestre fidedigno, o mestre autêntico, ele vai falar para você: associação com discípulos, associação com devotos,
Sadhu Sangha é o nome. Sangha quer dizer união. Então, união com pessoas que estão buscando a mesma coisa, estão buscando a vida espiritual. Porque a vida espiritual, na verdade, ela não é muito difícil de praticar, mas o problema é a pessoa ter vontade para praticar. Porque você pode cantar uma mantra Hare Krishna em qualquer lugar, como eu já falei nas aulas anteriores, dentro de casa, no banheiro, no carro, no ônibus, né? No horário do almoço, você pode cantar em pensamento enquanto você está almoçando. Isso tudo é possível, né? Não é difícil, a gente tem que ter somente vontade. Como que a gente vai conseguir vontade? Então, o nosso mestre instrutor, Shilacharya Maharaj, ele sempre fala, né? Todo mundo tem um pouco de fé, um pouquinho de fé todos temos, mas a fé é fraca. Então, como que nós podemos aumentar nossa fé? A fé em Deus, a fé no processo da consciência de Deus. Nós temos que ter associação. E onde nós teremos a associação? No local que todos se encontram. E o local que todos se encontram é um templo. No nosso caso, um templo Gaudiya Vaishnava, que é a nossa missão, né? A nossa corrente é Gaudiya Vaishnava. Então, você tendo associação com outros devotos, você vai ter o quê? A prática. Você vai participar da prática espiritual. E participando da prática espiritual, você vai ter algum sabor por isso, alguma vontade de voltar, né? Isso daí é um sabor superior, é um gosto superior. O que seria um gosto superior? Algo que o mundo material não consegue lidar, né? Então, hoje nós estamos encobertos por Maya, pela ilusão. E na ilusão, o que nós temos? Nós temos o prazer dos sentidos. Então, todo mundo gosta de ir numa pizzaria, todo mundo gosta de ir num restaurante, todo mundo gosta de assistir um filme, todo mundo gosta de ir no cinema, todo mundo gosta de tudo. Não tem problema nisso. Não tem nenhum problema nisso. Mas, a partir do momento que você for ter associação com devotos de Deus, o que vai acontecer? Você vai começar a ter um pouquinho de sabor por isso. E gradativamente, progressivamente, você vai dando mais tempo para Deus. Um pouquinho mais de tempo para Deus. Quantos minutos nós damos para Deus por semana? Eu não vou nem falar por dia. Quantos minutos nós damos para Deus por semana? Praticamente nada, pouquíssimo tempo. Pouquíssimas pessoas oram, pouquíssimas pessoas rezam, pouquíssimas pessoas vão no templo. Então, esse é um processo muito importante. O Guru fidedigno, ele está sempre falando isso, né? A associação com devotos, as instruções dele, né? Então, mas o que seria um Guru fidedigno? Que foi a pergunta de uma pessoa que estava assistindo a aula passada, né? Um Guru fidedigno é aquele que vai conseguir te levar para o mundo transcendental. O que seria um mundo transcendental? Viver com Deus. Esse é um Guru fidedigno. Ele tem condições, através do quê? Instruindo você, falando o que você tem que fazer todo dia, porque a prática é diária, a prática para Deus é diária. E nós precisamos de um mestre espiritual. Para aprender a tocar um instrumento musical, nós temos que ter um professor. Para aprender qualquer coisa, inglês, qualquer idioma, nós temos que ter um professor. Nós temos que ir na escola. E a escola onde é? É o templo. Fazendo analogia, a escola é o templo. E o mestre espiritual é o professor. Mas por que ele é tão importante? E por que tem vários professores, né, no caso, vários gurus, e uns não são fidedignos? Por quê? Porque se ele não conseguir te levar para o mundo transcendental através da instrução dele, ele não é fidedigno. Ele pode te falar para você cantar um mantra, para você conseguir isso, para você conseguir aquilo. Mas o Guru fidedigno é aquele que vai te dar a instrução, mandar você cantar um mantra, para você se conectar com Deus. Porque o objetivo final da alma é Deus, é amor puro por Deus. Todas as almas querem amor puro por Deus, intrinsecamente. Só que nós estamos na ilusão, então a gente não percebe essa coisa que tanto queremos, amor puro por Deus. Mas com o processo devocional, seguindo as instruções do Guru fidedigno, ele vai nos levar a ter mais vontade, de servir Deus. E nas aulas anteriores, se vocês entrarem no canal do YouTube, né, Templo Espiritualista Online,
vocês vão ver as aulas anteriores, fizemos 3 aulas já, essa daqui é a 4ª aula. E quem estiver também assistindo, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, na mídia social, porque é uma revelação de Deus, diretamente de Deus, sem mistura, sem perder o foco, né? Não há perda de foco nessa filosofia, nessa consciência de Deus pura. Então, o mestre espiritual, como que ele vai fazer tudo isso? Ele vai dar a iniciação espiritual para nós. Né? Porque nós temos que ter uma iniciação espiritual. Se você for entrar numa escola, você tem que se matricular na escola. E a iniciação espiritual, o que o guru vai lhe dar? Ele vai te dar um nome espiritual que ele vai escolher. Ele vai te dar um rosário, tipo um terço, que são feitos de 108 contas, 108 bolinhas, e ele vai mandar você cantar um número mínimo por dia. Ele vai mandar você ler as escrituras. Ele vai mandar você praticar a vida devocional como Deus mesmo indicou nas escrituras. Então, o mestre espiritual não tem avanço espiritual sem o mestre espiritual. E quando ele dá o nome para você, o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, é diferente de você cantar o Mahamantra Hare Krishna, como a gente coloca aqui na hora do final da aula. É diferente por quê? Porque não tem a potência do Guru. E o Guru recebe essa potência de quem? O Guru recebe essa potência de Deus. Através de Deus, vem para o primeiro ser, o Senhor Brahma, e assim vai para o discípulo, e vai para o discípulo, e vai para o discípulo, até chegar a nós. Então, na iniciação, o Guru ele dá a potência do Mahamantra Hare Krishna. E sem a potência do Mahamantra, você cantando simplesmente, você tem benefício? Sim, você tem benefício, como eu já falei nas últimas aulas. Então, você vai ter o benefício, você vai limpando a mente, você vai limpando a inteligência, você vai limpando o ego. Mas para você atingir a alma que está em volta por esses 3 elementos sutis da matéria e pelos 5 elementos sutis, os elementos grosseiros, que são terra, fogo, ar, água e éter, nós somos encobertos, a nossa alma está dentro desse invólucro de 5 elementos grosseiros e 3 sutis. Então, Mahamantra sem um guru autêntico, fidedigno, ele vai simplesmente limpar a alma não, ele vai limpar a mente, a inteligência e o ego. Já alguma coisa? Sim, mas o guru fidedigno é muito importante, ele vai limpar sua alma. E, através disso, se você fizer a prática espiritual que ele vai indicar, o que vai acontecer com você? Você vai guardando uma moedinha na poupança eterna. Porque quando a gente abandona esse corpo, a alma não morre. Nós abandonamos esse corpo, esperamos um certo tempo até que Deus queira e vamos encarnar em outro corpo, né? Então, nesse processo, você vai levar somente o quê? Somente o que você fez para Deus. Se você tem um corpo sarado, se você tem um bom alongamento, se você tem uma conta no banco alta, se você tem a família bonita, uma família grande, você não leva nada para a próxima vida. A única coisa que você vai levar para a próxima vida é o que você fez para Deus, o processo que você fez para Deus. Na primeira aula eu falei quais são os 9 processos principais de serviço a Deus. Então, através disso, você vai se elevando espiritualmente, se elevando espiritualmente. E na próxima vida, você vai começar na vida espiritual a partir do momento que você parou nessa. O que você ganhou nessa, você começa na próxima. O assunto sobre o Guru é um assunto bem longo. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre o Guru, fidedigno, que é muito importante. Agora nós vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, todos juntos. Vamos cantar, porque isso é muito importante. Enquanto as pessoas não têm um Guru fidedigno, ela pode cantar para libertar a mente, libertar o intelecto, libertar e retirar o ego, diminuir o ego, ser mais humilde, mais tolerante, dar respeito a todos, sem querer respeito em troca. Então, vamos conseguir isso agora cantando Mahamantra Hare Krishna, todos juntos. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare
Então, esse é o mantra, Maha Mantra, o grande mantra, Hare Krishna. É o principal mantra dessa era de Kali Yuga. Como eu falei, o Dharma, o Yuga Dharma, o Dharma da era, o Dharma espiritual dessa era, Deus veio há 534 anos falar para a gente, cante esse Maha Mantra, Hare Krishna. Isso é muito importante. Talvez na próxima aula eu vou dar o link com esse mantra e vocês podem escutar. Quem quiser escutar esse mantra, dessa gravação que eu tenho aqui, mande para mim uma mensagem no WhatsApp, no meu WhatsApp, 11 995760146. E eu envio para vocês o áudio desse mantra. Como fazemos o término das aulas, na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui presente, falando. Hoje atrasou um pouco, mas devido a motivos técnicos, mas a próxima aula, se Deus quiser, começaremos às 20 horas e vamos continuar a falar sobre o mestre espiritual fidedigno, o guru autêntico, o guru genuíno. Dandabhat Pranam, a nossa reverência a todos.